esse segundo trimestre, então ele vai lá até mais ou menos as 28 semanas, que é essa fase que muitas gestantes falam que percebe aquela transição para o final da gestação, né? Então toda aquela disposição, né? Normalmente é a fase onde se faz o enxoval, né? Essa fase do segundo trimestre. Então assim, eu tenho muito mais disposição para caminhar, para pegar peso, para fazer outras coisas. E aí essa transição entre 28 e 30 semanas, a maioria das gestantes falam, agora sim a barriga começou a pesar. Agora começou a andar mais devagar. Eu brinco que eu falo que vocês começam a chegar mais atrasada nos compromissos, porque o passo ficou mais lento. Então, assim, eu penso, a minha cabeça, ela pensa de um jeito, ela continua pensando como eu estava antes, mas o meu corpo não acompanha, né? Então, por menos que tenha tido de ganho de peso até essa fase da gestação, mesmo as que, não, só engordei 5, 7 quilos, outras que vão engordar 10, 12 quilos nessa fase, mesmo assim, consegue perceber, é um peso a mais, então, que está impactando no meu corpo. Por acaso, se chegou até essa fase, não tive nenhum desconforto, não tive nenhuma dor, a grande maioria começa a relatar, quando eu fico muito tempo sentada, né, que a grande maioria de vocês trabalham na posição sentada, que acaba sendo bem prejudicial, né, por conta dessa má posição sentada. Num próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre isso, sobre a questão de melhorar o posicionamento para diminuir esses desconfortos. Fazer exercício, fazer o pilates, fazer a fisioterapia, ele não vai fazer com que você realmente não sinta nada. Por quê? Porque as alterações, né, que acontecem durante a gestação realmente são muitas. Então não tem como a gente falar, não, certeza que se você fizer você não vai sentir nada, mas com certeza vai minimizar esses sintomas. Com certeza vai diminuir bastante a chance de você precisar se afastar do trabalho, você deixar de ir a uma festa, deixar de ir a um compromisso por conta de uma dor causada durante a gestação, né? Então, esta é a fase que começa a pesar mais e começa a causar ansiedade. É uma fase que agora eu tenho que fazer tudo, tenho que fazer o quarto, tenho que terminar as coisas e continuar trabalhando, né? Porque normalmente vocês estão bem ativas no trabalho e isso é algo que até atrapalha um pouco conseguir se cuidar mais na gestação, né? É uma dica que eu falo que vale a pena, que eu vejo que tem muitas gestantes com dificuldade de encontrar tempo, de realmente se disponibilizar a fazer esse exercício, a cuidar dessa gestação e às vezes vai passando, né? Eu já recebi gestante até com 37 semanas, já na fase final, para começar a fazer uma atividade. Então assim, óbvio que quanto mais cedo é melhor, se começar lá antes de engravidar, né, quando começa a tomar ácido fólico, já começa a fazer uma atividade física, já começa a fazer o pilates, uma atividade direcionada, mas também não vai falar que não vai adiantar nada. Então, com certeza, quanto antes melhor, mas agora começou os desconfortos, então agora eu vou começar a cuidar. Então, é lógico que vai ser um pouquinho mais difícil, vai ter uma gestante com 30 semanas para ela começar uma atividade, ela está muito mais pesada, está muito diferente do que ela era quando ela não estava gestante. Então, essa é a fase, né, que a gente fala, não tem como mais, a barriga vai realmente aparecer, vai realmente pesar, mas deve continuar fazendo os exercícios com as devidas adaptações, alguns posicionamentos que eu vou falar para vocês sobre a posição deitada de barriga para cima, como que faz, né, para ficar de uma forma mais confortável, mais segura para o bebê, para a gestante. Então, isso tudo é importante, mas que esse último trimestre, que é essa fase final, a gente tem que pensar em continuar os fortalecimentos, continuar o trabalho de alongamento, mas a gente deve começar a pensar nesse final, né, dessa maratona. Então, para quem busca o parto normal, a gente tem alguns exercícios direcionados para isso. A gente tem como trabalhar, pensar em alongamento, em mobilização da pelve, tem muitas coisas que a gente pode ajudar essa mulher, né, a alcançar esse parto normal, ou até mesmo quem vai fazer a cesariana, a gente conseguir chegar bem até essas 40 semanas, até esses últimos dias com o bebê na barriga e ter uma excelente recuperação lá no pós-parto. Então, a gente consegue pensar em direcionar os objetivos de cada exercício para cada fase da gestação, né? Então, aqui eu fiz um resumo para vocês de cada fase que a gente divide a gestação em 40 semanas, em 3 trimestres, né? Então, a gente tem que pensar que a cada fase ela vai tendo algumas alterações mais importantes que podem impactar diretamente, né, na sua atividade ou do trabalho ou até mesmo de exercício,
mas que a gente consegue adaptar de uma forma onde realmente você consiga continuar alcançando os benefícios. O ideal é que vocês pratiquem até o último dia, desde que o médico continue mantendo essa liberação. Então, algumas alterações que podem acontecer no meio disso que eu falei para vocês, né, durante os trimestres, aí o médico que vai decidir se vocês continuam praticando ou se precisa fazer alguma modificação ou se precisa fazer um repouso. Isso tudo é individual de cada uma de vocês. Por isso que é importante o acompanhamento, o pré-natal, os exames, porque aí com tudo isso a gente consegue saber o que realmente deve continuar ou não fazendo durante a gestação. Mas de uma forma geral, né, só com essas alterações que eu falei que não são poucas, né, durante cada trimestre, vocês podem e devem fazer o exercício até o final, sendo ela de uma forma direcionada, com certeza só vai trazer benefícios, tanto para a mãe como para o bebê, tá bom? Beijo!